Paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Louvo a Deus pela vida dos príncipes desse ministério que tem abrido as portas para que eu tivesse fala segunda vez. E sou muito feliz também com Jesus, porque sabemos que nós não somos dignos, somos imerecedores, né? Vivemos pela graça, e graça é favor imerecível. Louvo a Deus pela vida da bispa, que tem sido canal de bênção, tem orado pela minha vida, você orou pela minha esposa. Ela não pôde estar presente porque passou por uma cirurgia, está recuperando bem. Trago um abraço aqui do meu pastor presidente para toda a igreja. E sem falar do reverendo Adão Santo. Este homem, antes de eu conhecer ele pessoalmente, ele já me ajudava no meu ministério. Porque olhando para ele, a gente já sente vontade de ser homem de Deus também. Não é assim? Então aqui está mais uma inspiração de Deus através da vida do reverendo Adão. Sem delonga de tempo, eu trouxe aqui um pouco de alimento. Nós sabemos que isso aqui é um encontro de profeta, então a casa está cheia de profeta, e se tem profeta vai ter profecia. Aleluias. Então eu, como um dos pequeninos que há de falar aqui, eu vou abrir a minha Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 26 e 27, só o que eu vou estar lendo. Aleluias. Eu acredito que os profetas já chegaram, já estão aqui. Aleluias. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15. É o que eu vou estar lendo aqui em nome de Jesus. Perdoe-me. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 26 e o 27. Está escrito assim: porque vedes, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios seguindo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Agora somente o 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? Aqui eu já começava a se empolgar se eu fosse você, porque talvez você vê se achando tão pequenino. Talvez você se preocupa tanto quando alguém chama de você de pequeno, de menino. Até porque que ninguém herdará o reino do céu se não for menino e se não for pequeno. Talvez você se preocupa se alguém olhar para você e dizer que você não é nada, porque o único que tem um elogio verdadeiro se chama Jeová Rafa. E nesta noite Ele está aqui no meio desta igreja, aleluia, e Ele manda dizer uma coisa para nossas vidas hoje. Dessa forma Ele diz: você não precisa ser grande nem capacitado, você não precisa ser intelectuais, ter formatura, você não tem que ter poder requisitivo. Talvez alguém pense que para ser usado por Deus tem que ter dinheiro, é nada. Talvez você pense que para ser usado por Deus tem que ter passado por várias formação acadêmica, é nada. Talvez você está pensando que para ser usado por Deus precisa vir de família nobres, é nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: hoje eu vim aqui nada mais e nada menos de falar de um Deus que Ele inverte em coisas que ninguém invertiria. O que eu vim trazer aqui? Sublinhado o
tema o invertimento e as escolhas de Deus. Veja só, se alguém for agricultor, Bispa Egmara, esta pessoa, para que ela coloque alguém para assumir as suas lavouras, para prestar conta do que entra e o que sai, ele precisa de alguém preparado, alguém muito bem ensinado, alguém que o povo encha os olhos em olhar. Mas Deus não trabalha dessa maneira, não trabalha por vista. A primeira vez que o homem encheu os olhos, pecou, e até o dia de hoje nós pagamos quem? Adão e Eva. A Bíblia diz que eles encheram os olhos por causa da fruta e pela aparência pecaram. E Deus não trabalha desta forma. Vejo eu aqui que aquilo que Deus inverte e escolhe é simplesmente para confundir Satanás. Eu quero lhe dizer uma coisa: quando os homens estão bem, ele pensa que sabe que pode tudo, ele confunde também, porque ele escolhe as coisas loucas, ele escolhe as coisas que não são. E eu quero lhe dizer mais, para você se sentir mais poderoso aqui hoje: o homem que disse, Miqueias quebra tudo, que o Deus escolhia as coisas loucas, que desprezível, que ninguém escolheria, era um homem que tinha razão de falar. Porque no dia que Deus escolheu ele, o profeta disse: é assassino. Deus disse: não, é profeta. O profeta disse: ele é criminoso. Deus disse: não, é profeta. Pode ir por as mãos que eu vou usar. Ele tinha a sua razão de dizer que Deus escolhia as coisas loucas, aquilo que ninguém inverte. Aí Deus vai e inverte, porque a glória é para ele. Se Deus levantasse alguém pronto, preparado, ia dizer simplesmente que Deus levantou porque ele era o fulano de tal, porque ele tinha algo que chamou a atenção de Deus. É nada. Deus, quando ele olha para a terra, que vê alguém que é tão desprezado como Davi. Imagine, Davi nasceu numa família que podia muito bem ele ser cuidado, e podia muito bem ter uma vida normal, mas não, só porque um dia Deus ia investir nele, ele passou a ser humilhado e desprezado. É por isso que a Bíblia diz que ele escolhe as coisas desprezíveis deste mundo para confundir. Deus vai confundir o seu inimigo. Deus vai confundir usando a sua história. Se aqui tem profeta nesta noite, abra a boca e receba do céu olhos frescos. Há muita gente frustrada porque ele pensou que o homem ia investir nele. Mas o homem pode investir em você e amanhã se arrepender e tomar tudo de volta. Ele pode falar bem de você e amanhã está falando mal de você. Mas Deus não, ele não erra. Se ele disser é você, e é hoje que eu vou lhe levantar, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu que possa parar os projetos de Deus na terra. Talvez alguém aqui que está presente nesta reunião pode estar pensando: mas só que Deus precisa pelo menos de alguém que sabe ler. É mentira. Bispa Egmara, há 8 anos atrás, eu lembro que eu estava em uma salinha junto com alguns amigos, e eu estava vendo o vídeo do reverendo Adão Santo contando alguns dos seus testemunhos, e ele disse que Deus deu tanta sabedoria. Eu disse: eu sou analfabeto, não sei ler, não sei escrever. Eu era do tipo que chegava uma mensagem no WhatsApp e eu dizia: lê aqui para mim. Eu disse: Deus vai me ensinar a ler. Aí disseram: vai nada. Eu disse: vai. Aí alguém, amigo meu, uns dias desses, ele mandou uma mensagem para mim chorando, porque eu acabei de concluir um livro. Um semi-analfabeto que hoje é escritor de livro. Eu tenho um CD gravado, sou compositor, pastoreio igreja. E eu vou lhe dizer mais: todos riram e disse:
reverendo Adão, é porque ele nasceu cego. Você enxerga, você pode estudar secularmente. Eu disse, não, no dia que eu sentar para estudar, vai ser a Bíblia e livro acerca da Bíblia. Mas ler, discernir as letras, vai ser o Espírito Santo. Já que ele teve sem ler, pelo menos ler, eu vou ter que ler. E é Deus que vai me ensinar. Tem que ser maluco mesmo, tem que acreditar no que ninguém acredita. É uma multidão atrás de você dizendo, você não é para isso. Veja só, você é pobre, você é analfabeto, você não tem ninguém poderoso que estende a mão. Tem mais alguém mais poderoso que ele, rapaz. No dia que ele quiser levantar, ele vai no prostíbulo e pega a prostituta e usa. No dia que ele quiser usar, ele vai no bar e pega o alcoólatra e usa. Quando ele quer usar, ele vai na boca de fome e pega o traficante e usa. Quando ele quer levantar um profeta mesmo, cheio de autoridade, ele diz, a partir de hoje, você não vai ser mais assassino, você vai dar a vida. E maias terremandarácia. Aleluia, eu sinto a presença do grande aqui nesta noite. Eu vim para lhe dizer nesta noite que nos últimos dias Deus vai levantar aqueles para confundir a terra, pessoas que ninguém dava nada por ele. Talvez você já ia entregar as pontas, você já estava desistindo, mas o Espírito Santo lhe pega pelas mãos e coloca de pé. Eu não dei a mínima para que riram de mim. Eu comecei a jejuar e a orar. Eu digo, se deu para o reverendo, vai me dar também. Eu passava 2 dias no monte, 3 dias no monte, sem pão, sem água. Eu não comia e nem bebia. O povo dizia, olha lá, aonde está? Criticava, debochava, porque quem via o meu passado não acreditava que o meu futuro seria diferente. Ou seja, alguém olhava para um jovem quebra tudo e dizia assim, olá, tão jovem, tão novo, dormindo nas portas de bar, bêbado. Olá, tão jovem e tão novo e drogado. Mas só que Deus olhava, enquanto o povo olhava para mim e via um drogado, Deus via um pregador do evangelho. Enquanto o povo, os homens, olhava e via alguém que envergonhava a sua casa, Deus olhava e via um homem de Deus cheio da presença para falar da boa nova e encorajar aqueles que estão prestes a se render. Mas nesta noite o recado para o diabo está dado. Nos últimos dias a caravana de fogo está sendo levantada dentro do Crato, Juazeiro, Caririaçu, no Ceará, no Brasil e por onde Tiremaias Terrebaia, Racastó Penerécia. Eu já vi um monte de gente dizendo assim, eu vou me consertar para ir para a igreja. Quando eu me endireitar eu vou, não espere. Eu sei que tem pessoas assistindo ao vivo e pode ter pessoas que não é crente e está meio que duvidoso. Se você estiver assistindo pelo YouTube, saiba de uma coisa, esse que está falando aqui com essa ousadia de Deus, chegou numa igreja há 8 anos atrás, muito bêbado, bebeu o dia inteiro, de noite chegou na igreja, levantou a mão e aceitou Jesus. Quem olhava dizia, veio um bêbado aqui e aceitou Jesus. E Jesus já estava de lá dizendo, não, quem aceitou aí não é um bêbado, é o pastor Sandro que vai pregar no mês de outubro, na igreja, aleluia, na Catedral do Espírito Santo, aonde o reverendo Adão Santo pastoreia. Ele vai dizer que eu sou grande. Pois somente creia. Não importa o que acharem ou pensarem de você. Não espere dos homens. É nada de ninguém. Um pouco de você e tudo de Deus. Eu vou repetir, nada de ninguém, tudo de Deus.
e um pouquinho de você. E nós conseguimos saquear o inferno de canto a canto. É você que Ele vai usar. É você que Ele vai levantar. É mentira do diabo que você é crente imundo, pé na igreja, pé no mundo. Pedro caminhava com Jesus, era valente, arrancava a orelha do povo na espada, ficava endemoniado e era repreendido por Jesus. Mas Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, você vai dar muito fruto, você vai dar lucro, a minha autoridade vai descer sobre a sua cabeça, Pedro. E tem alguns Pedro aqui hoje, que Deus está marcando hoje para uma nova história. Você é a menina dos olhos de Deus. E para encerrar, já peguei minha Bíblia. Sabe por que Deus permite que alguém passe pelo tráfico, pela droga, passa por tanto caminho estreito para depois se transformar em um ministro do Evangelho, em alguém que tem a marca de profeta? É porque no dia que Ele levantar você, no dia que Ele me levantar, nós não temos direito algum de olhar para alguém na sarjeta e dizer que não vale nada. Sabe por quê? Deus permitiu eu dormir no bar bêbado, para hoje eu dizer assim: tem jeito para o bêbado. Sabe por que Deus permitiu que eu fosse drogado? Para hoje eu dizer: tem jeito para o drogado. Sabe por que Deus permitiu eu passar pelo terreiro de macumba? Para mim dizer assim: ó, não tem espírito imundo que prevaleça diante da glória de Deus. Deus ainda levanta os que não são para confundir. E você é uma confusão na cabeça de Satanás. Deus, ao usar a sua história, não tem para Satanás. Deus querido, na Bahia é assim: ou é crente ou é macumbeiro. E quando escapa da macumba, não tem demônio que derrube mais. Aleluia. Não tem meio termo, ou é cheio de Deus ou cheio de demônio. Não tem morno, ou é quente de verdade ou é gelado. Ei, manaracvácia, rimanderécia, leconterebácia. Eu quero lhe dizer que esse ex-drogado e esse ex-alcoólatra, no dia que ele se converteu, ele estava com um saco nas costas, porque não tinha nenhuma bolsa e nenhuma mala, sem direção, sem casa, porque ninguém mais o queria. Já estava dormindo algumas noites na sarjeta, nas calçadas. Quem olhava para mim dizia: não vale nada, não presta para nada. Só que o grandão está bem lá olhando, dizendo: um dia vocês vão ver. Um dia vocês vão ver. Aleluia. Porque assim tem um bocado de Anania dizendo que Saulo não presta para nada porque é assassino. Só porque Deus levantou, deu autoridade e conhecimento, pode olhar para um bêbado e dizer: sem futuro. Só porque Deus levantou e deu conhecimento, pode olhar para uma prostituta e dizer: não, lá não vale nada, é prostituta. Prostituta tem valor sim, rapaz. Jesus encarou a multidão por causa de uma delas. Ele disse assim: aqueles que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus, ele quer usar alguém para incomodar o inferno e deixar o inferno desesperado, ele atravessa o rio, vai lá em um disjunto de um endemoniado e diz: sai demônio que eu vou usar, sai demônio que eu vou usar. Quando ele quer usar alguém para confundir o inferno, ele vai em outro lugar, chega de junto do caixão e diz: menino, morreu para quê? Levante,
seguinte, rapaz, eu vou usar a sua história. Quando ele não acha outra coisa para fazer, ele diz: aonde morreu alguém que já tem mais de um dia? Tem um ali, Lázaro, 4 dias. Pronto, Lázaro, você vai ser um dos maiores milagres. Eu quero que a sua carne saia do putrefação, as veias volte a bombardear o sangue, o coração volte a bombardear, e que sua pele volte ao normal. Aí para quê? Para Lázaro simplesmente dizer que ele não teme a morte. Sabe por quê? Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passará na sua vida. Se adoecer, ele cura para ter testemunho. Aleluia. Se for abandonado, ele te pega para ele para contar testemunho. Se morrer, ele ressuscita para que haja testemunho. Eu acredito que os profetas de Deus já estão aí afiados. Está cheio de gente corajosa aqui hoje, que nunca vai abandonar a sua fé, a sua crença. Até porque Deus já vi gente dizer: vou sair da igreja para meu ministério crescer, eu vou mudar de cidade para meu ministério crescer. É mentira. Não precisa sair da igreja, não precisa mudar de cidade, não precisa ir para aqui, para acolá. É mentira. Se você está aqui, congregue aqui. O pastor, o reverendo Adão, ele não é responsável pelo seu ministério. Quem é responsável é o grandão. Aqui ou lá fora ele vai te levantar. Pega o que você tem e use para que Deus venha ser glorificado.